Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. Louvado, bendito seja o nome do Deus Altíssimo por ter nos chamado para esta hora da história da Terra e estar nos preparando através do caminho correto, o verdadeiro caminho que é a Palavra de Deus através do Senhor Jesus Cristo, para que possamos estar em pé, firmes e vitoriosos nesses últimos dias. Vamos orar pedindo a presença de Deus? Vamos pedir que Ele nos oriente, que Ele nos mostre o que fazer? Vamos orar juntos então. Que o Senhor Jesus nos abençoe agora ao orarmos, que recebamos de Deus para oferecer ao restante do mundo. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, bendito, glorioso seja o teu nome para sempre, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos vivos nesta hora, de recebermos de Ti e podermos ter aprendido a doar para o restante do mundo. Em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que vai estudar conosco. Encha o nosso coração e nos fortaleça, Senhor, para que possamos fazer exatamente o que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, vamos estudar juntos. Nós temos a oportunidade de poder estudar toda a história do mundo. Você se lembra que desde o início estamos estudando, vendo cada detalhe a respeito da verdade do Senhor Deus? Cada momento estamos buscando a verdade de Deus desde o princípio, de como que ela foi ali, quando tudo começou. Você se lembra que estudamos que o pecado ele iniciou lá no céu com Lúcifer? Aquele que abaixo de Jesus Cristo era o mais exaltado anjo? Lembra-se que essa rebelião foi trazida para a terra, ele trouxe essa rebelião para a terra, trouxe essa rebelião para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Graças a Deus, Jesus Cristo veio resolver o problema do pecado e ofereceu-se já ali no Éden para Adão, para que Adão pudesse ter essa oportunidade e todos os seus filhos, nós também pudéssemos ter a mesma oportunidade que Adão teve. Isso chama-se aceitar a Jesus como Salvador. No lugar da morte que estava destinada a nós, receber a Jesus como Salvador pessoal. Depois vimos que Deus então teve que criar um povo aqui na terra após o dilúvio, para que este povo pudesse ser representante seu, representante da verdade, representante daquilo que Deus queria. Este povo que foi representante de Deus recebeu o nome de judeus. Os judeus eram representantes diretos do Deus eterno. A eles cabia a glória de terem o Deus eterno morando com eles e também eles possuíam o caráter de Deus representado na lei santa do Senhor, que é a base do governo de Deus para que pudesse mostrar ao mundo o que Deus esperava que o povo fizesse. Você já parou para pensar nisso? A lei de Deus é o caráter de Deus. Na lei de Deus está representado o que Deus espera de mim e de você em atitudes. Como é que Deus quer que a gente venha agir em relação a Ele e também em relação ao nosso semelhante? E ainda vimos que esse povo cresceu. Claro, com Deus no meio é possível um completo crescimento. Isto é o verdadeiro progresso. Isso é o verdadeiro crescimento de um povo, quando Deus está junto com eles. E o povo cresceu, chegou ao seu apogeu. Quando estava lá no cume do poder que eles podiam imaginar que receberiam na terra, é claro que ali não era o topo, ali não era o maior poder que eles poderiam receber. Deus esperava que eles tivessem ainda mais. Mas o povo então virou as costas para Deus. E então foram tomados pela Babilônia. Primeiro pela Síria, depois pela Babilônia. Queridos, essas são informações muito sérias, que mostram qual foi o teu passado, qual foi o passado da humanidade. É tão sério entender essas verdades, é tão sério compreender qual é a vontade de Deus para nós, como povo dele nessa terra. Nós estamos estudando as profecias de Daniel. Daniel viveu na época da Babilônia. Lembra-se dos primeiros 6 capítulos de Daniel? Começa com aquela prova grande que Daniel e seus companheiros receberam quando foram cativos. Lembre, eles permaneceram fiéis a Deus. Lembra da questão do alimento? Aliás, eu gostaria de pedir a você que entre em contato conosco. Você está sendo preparado para os últimos dias da história da Terra. Você tem que saber como Deus te prepara para a hora mais probante da história da humanidade, a hora mais séria, a hora mais difícil. E Deus deixou aqui informações suficientes na palavra dele para que você e eu possamos entender o que ele espera de nós. Você está sendo chamado para este momento. Está sendo chamado para uma nova vida, para a santificação. No capítulo 2 nós vimos aquela história da estátua. Você se lembra? A estátua de Nabucodonosor, o sonho que ele teve, que Daniel interpretou porque Deus o ajudou para que assim acontecesse.
Você se lembra da situação da fornalha ardente e de como o povo de Deus havia sido ensinado pela atitude daqueles 3 companheiros de Daniel de como deveriam viver? Lembra-se também do sonho de Nabucodonosor com uma árvore, como Deus ensinou para ele, deu tantas e tantas razões para que ele considerasse melhor o que Deus havia pedido durante tantos anos na presença de servos de Deus? Também a questão da escrita na parede, lembra de Belsassar? Quando o neto de Nabucodonosor, quando ele viu sendo escrito na parede, pesado fosse na balança e achado em falta, o teu reino passou de ti. Lembra disso? Isso é coisa muito séria, muito séria. Louvado seja o nome de Deus, que livrou Daniel da cova dos leões e livra cada um de nós hoje em dia também. O que nós vamos estudar hoje, começando com Daniel 7, é uma das partes mais interessantes e mais sérias da Bíblia. Eu quero estudar isso com você. Vamos dar uma olhadinha aqui juntos. Vamos ver o que é que o Senhor Deus trouxe para nós em Daniel 7. Daniel 7 começa com um sonho que Deus deu para Daniel. Como foi isso? De que maneira que isso aconteceu? Antes de qualquer coisa, eu quero comentar com você que é necessário construirmos um relacionamento com Deus de verdade. Um relacionamento profundo com Jesus. Um relacionamento profundo com o Deus eterno. Não somente conhecer as profecias, mas obedecer, entender e ver qual é a nossa parte nessas profecias. O que Deus espera de nós ao entendermos isso daqui? Ou você acha que o Senhor Deus quer somente que você seja um expert nessas coisas? Entendido? Conhecedor? Não, Ele quer que você seja obediente ao que você vai ler. Um relacionamento profundo com Deus, sério com Deus, é baseado em situações especiais. Lembre-se que você está vivendo nos últimos dias, na hora mais séria, mais probante da história do mundo. Você precisa orar mais, precisa buscar a Bíblia e precisa testemunhar. Do que eu estou falando? Orar mais, buscar a presença de Deus, a vontade dEle, pedir a Deus que Deus mude você. Dar a Deus a autoridade para que Ele faça isso em você, não que Ele não tenha. Mas quando nós dizemos com nossa própria boca, o Senhor Deus é que trabalha conosco, da forma como a Bíblia disse que deveria fazer. O Senhor Deus trabalha por direito. E porque nós demos a Ele esse direito, dizemos, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso em mim. Isso você faz através da oração. E Bíblia, você estudando, sabendo que Deus queria que você aprendesse ao deixar escritas essas palavras. E também não só isso, querido, o testemunho, mudando as atitudes. Não adianta ler, estudar, pedir em oração para Deus e não mudar. Você viu que na última vez que estudamos, nós comentamos a respeito do surgimento de uma Babilônia mística. Aquela Babilônia foi destruída, mas a Babilônia antiga foi destruída, mas uma Babilônia profética que haveria de surgir, que é uma mistura do cristianismo e o paganismo, uma mistura de todas as religiões juntas. Lembra que lemos isso em Apocalipse 17 e Apocalipse 13? Isso é uma coisa muito séria. Um envolvimento grande junto com a besta. Eu sei que esses são assuntos que te chamam a atenção. Hoje nós vamos ampliar um pouquinho mais, porque o Senhor Deus amplia estas situações aqui em Daniel 7. Vamos começar a ler? Vamos ver juntos? Pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos passo por passo. Eu sei que é um capítulo difícil, mas não é coberto a nossa compreensão. É fácil quando estudamos com atenção. Vamos juntos ver esse detalhe? Eu quero estudar com você. Veja o que diz aqui. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. O que você acabou de entender? Este não era o sonho de uma outra pessoa, era o sonho do próprio Daniel. Ele estava tendo uma visão que Deus estava dando a ele. E ele então escreveu. Veja o verso 2. Disse Daniel: na minha visão da noite, eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Opa, o que é isso? 4 ventos do céu agitando o mar grande. Eu vou comentar um detalhe com você. Na profecia, Deus usa temas diversos para nos explicar com palavras o que Ele gostaria de dizer, o que Ele gostaria de comentar. Vejamos bem. Estas linguagens que são usadas somente em profecia, você precisa compreender que a própria Bíblia dá um significado para elas. O que significam ventos? Ventos na profecia. Você gostaria de ver o que a Bíblia diz que são ventos? Só na profecia, não na Bíblia inteira. Você sabe que a Bíblia é composta de livros históricos, livros poéticos,
livros de história que contam a história do povo, livros poéticos que eram música, que eram poesia, que eram conselhos. E existem também livros proféticos, tá bem? E os evangelhos. Os livros proféticos têm uma linguagem que se entende somente quem estuda o restante da Bíblia. Por exemplo, quando se fala vento ou ventos em livros históricos, são ventos normais, oxigênio, tá bem? Agora, quando se fala em ventos na profecia, em linguagem profética, tem um outro significado, é como um quebra-cabeça, mas a própria Bíblia dá o significado. Eu não posso inventar o que isso significa. Vejamos juntos, vamos lá em Jeremias 49, em Jeremias diz para nós o que é que significa. Vai na sua Bíblia, vamos ver juntos. Jeremias capítulo 49 vai dizer o que ventos significam. Jeremias 49, o verso 36 e 38. Vamos ver juntos? Diz o seguinte: trarei sobre Elão os 4 ventos do céu, dos 4 ângulos do céu. Não parece com aquilo que nós lemos? Todos esses ventos eu espalharei na direção deles e não haverá nação aonde não cheguem os seus fugitivos. Olha que interessante. E mais um. Farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada até que os tenha consumido. Não é sério? Então, o que são ventos na profecia? Ventos são guerras. Todas as vezes que você ler na profecia, somente na profecia, ventos, a Bíblia está querendo dizer guerras. Muito bem, então o que foi que Daniel disse aqui? Na minha visão da noite eu estava olhando e vi 4 animais grandes diferentes uns dos outros que subiam do mar. Agora veja, volta um versinho antes. Na minha visão da noite eu estava olhando e vi 4 ventos do céu. Norte, sul, leste e oeste. Ventos são guerras, então uma guerra mundial, uma guerra entre as pessoas, entre as nações. E o céu agitava o mar grande. O que é mar na profecia? O que são águas na profecia? A Bíblia mesma responde. Vai em Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse 17, verso 15. Vamos juntos? É importante você saber e ver com seus próprios olhos, para que não haja algum detalhezinho que se diga, isso foi inventado. Apocalipse 17, 15 diz: então o anjo me disse, veja que não foi alguém humano, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são o quê? Que são águas? Povos, multidões, nações e línguas. Uau! Coisa boa, não é? Então, o que é que você entende, voltando lá a Daniel? Você veja aqui em Daniel 7, que você encontra exatamente isso. Eu estava olhando e vi os 4 ventos do céu agitando o mar grande. Viu guerras vindas de todos os lados, agitando todas as pessoas. É isso que foi dito. Agora continua. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam deste mar. O que são animais na profecia? Aí mesmo em Daniel 7 você encontra. Dá uma olhadinha, Daniel 7, para que você possa olhar o versículo 17. O anjo dizendo, estes grandes animais, que são 4, são o quê? 4 reinos que se levantarão da terra. Uau! Animal na profecia é reino. Ficou fácil agora? Vamos juntos novamente? O que ele disse? 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. 4 reinos saíam do meio das pessoas. Está gravado, não está? Ficou fácil agora? Então vamos continuar. Vamos ver como é que seriam esses reinos? Olha, o primeiro, verso 4, eu estou lendo do capítulo 7. O primeiro era como leão e tinha asas como de águia. Uau! Assim como aquela estátua de Nabucodonosor tinha a cabeça de ouro, o principal dos metais, qual é o principal dos animais? O leão. Lá a cabeça de ouro representava a Babilônia. Aqui o principal reino, o principal animal do reino animal é o leão. O que representa ele? Vamos ver. O primeiro era como leão, tinha asas de águia, também o principal dos animais que voam. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Você sabe, este reino, aqui representado por um leão com asas, é bem aquilo que a Babilônia ainda tem lá nos escombros daquilo que restou de Babilônia, ainda desenhado nos muros, leões com asas. A Babilônia tinha este símbolo, queridos, símbolo de um leão com asas. E lembre-se que o rei da Babilônia foi tirado daquele posto poderoso e ele se transformou num homem simples.
Olha o que diz aqui, olha. Eu olhei até que foram arrancadas as asas e foi levantado da terra. E posto em pé como homem, foi-lhe dado um coração de homem. Interessante ver isso, não é? Então, o primeiro reino era um leão com asas. Agora, dê uma olhadinha, o que ele continua olhando no verso 5. Diz assim, continuei olhando e vi o segundo animal, o segundo reino, semelhante ao quê? A um urso, também quase forte como um leão. Diz, e se levantou de um dos lados. Olha, um urso manco se levantando de um dos lados. Olhe bem, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito, levanta-te, devora muita carne. Por que esse urso é manco? Por que ele tem 3 costelas na boca? Queridos, isso aqui é muito interessante. Eu poderia já dizer para você que o próximo reino após Babilônia foi quem é este urso? A Medo-Pérsia, claro. E por que ele era manco, levantando-se de um dos lados? Porque este reino tinha um lado que era maior que o outro. A Pérsia era muito mais rica que os medos. Os persas eram ricos, riquíssimos, e se uniram com os medos para que eles tivessem um exército tão grande a ponto de vencer a Babilônia. E foi assim que eles venceram a Babilônia. Veja o verso 6. Depois disto, continuei olhando e vi outro animal. Que animal seria esse? Dê uma olhada comigo. Semelhante a um leopardo. Opa! E tinha 4 asas de ave nas costas. Um leopardo já é rápido. Agora imagine ele com 4 asas nas costas. Ele tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado grande domínio. Imagine um leopardo rápido, leopardo é rápido, com 4 asas, 4 cabeças e foi-lhe dado muito domínio. Interessante isso, não é? O que será que significa? Continua. Depois disto, continuei olhando nas minhas visões da noite e vi um 4º animal terrível e espantoso. Ele tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Imagine isso. Um animal terrível, espantoso, diz a Bíblia, muito forte. Lembra-se das pernas de ferro? E aqui dizia que ele fazia e quebrava tudo que passava pela frente dele. E ele pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Olha que coisa interessante. Lembra-se da estátua? Cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ouro representando a Babilônia, aquela prata, um reino menor, inferior, mas dividido em 2 partes, representando a Medo-Pérsia, os 2 reinos que se uniram para vencer a Babilônia. E também você encontra depois o quadril, né, que era a própria Grécia, que era de bronze, e também as pernas de ferro. Essas pernas de ferro eram a Roma, você lembra disso? E divididos, pezinhos da estátua em barro e ferro juntos, que não se misturam, mas estavam juntos ali até o final, era o reino da Europa, os 10 reinos divididos, que foi Roma quando se dividiu. Lembra-se disso? Percebe bem? Agora você veja que este animal aqui, ó, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha quantos chifres? 10 chifres. Você não vê bastante semelhança com as pernas de ferro, representando Roma? Agora dê uma olhadinha no verso 8. Estando eu olhando e observando os chifres, vi entre eles subir outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Você já viu um animal com 10 chifres? Ali estava Daniel observando aquilo, 10 chifres, e de repente do meio daqueles chifres surgiu um outro chifre. Para que ele subisse, 3 precisaram cair. Observe esses detalhes, eles não estão aqui à toa. Olhe bem, e diz ainda, neste chifre, no chifre pequeno que apareceu ali, havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com vanglórias ou blasfêmias. Algumas bíblias dizem blasfêmias. Bom, primeiro você já sabe. Uma boca que falava blasfêmia, você já sabe que não é de Deus, tá certo? Agora, continue observando essas coisas relacionadas a isto. Vamos tentar relembrar os 4 animais. Um leão com asas, lembra? Foi arrancado as asas e ele recebeu o coração de homem e se tornou como homem. Depois, o segundo animal, um urso, que era manco, se levantava de um dos lados e tinha 3 costelas na boca e foi dito a ele, levanta-se e devora muita carne. O terceiro animal era um leopardo, rápido como o leopardo é, mas já tinha 4 asas. Imagine um leopardo rápido e ainda com 4 asas, e tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dito, muito domínio.
Preste atenção nos detalhes. E depois disso ele viu um animal terrível, espantoso, muito forte, que devorava tudo o que aparecia pela frente, e o que sobrava ainda pisava com os pés. E ele tinha 10 chifres. E ele ficou olhando, observando aqueles 10 chifres, quando viu que um outro chifre se levantou entre aqueles. E aquele chifre que se levantou entre eles, abateu 3. E aquele chifre tinha olhos como de homem, uma boca que falava blasfêmias. Queridos, nós estamos falando aqui da mesma situação da estátua. Preste atenção. O leão representando Babilônia. Aquele urso com 3 costelas na boca representa a Medo-Pérsia. E por que 3 costelas na boca? Para que a Medo-Pérsia pudesse vencer e tomar o domínio da Babilônia, ela teve que vencer 3 países aliados à Babilônia. Quem que era? Era o Egito, a Lídia e também a Babilônia, as províncias da Babilônia. Tiveram que vencer, são as 3 costelas que o urso tem na boca. Agora esse leopardo com asas, imagine um reino rápido, tão rápido quanto o leopardo, mas agora com 4 asas. Queridos, não houve um conquistador mais rápido do que Alexandre, o Grande da Grécia. Ele rapidinho, em 10 anos, conquistou todos os reinos do mundo, por isso muito domínio. Mas por que tinha 4 cabeças? Queridos, Alexandre o Grande possuía 4 generais que o ajudavam. Existiam outros generais que também estavam cuidando das coisas de sua família. Mas os 4 principais generais dele eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses eram responsáveis por seu reino. E 4 cabeças porque eram os 4 generais de Alexandre. E depois de Alexandre, qual foi o próximo reino? Lembre-se, olhe bem, Babilônia é o primeiro, cabeça de ouro ou então um leão com asas. O segundo, o urso com 3 costelas na boca, ou peito e braços de prata. O terceiro, a Grécia, que venceu a Medo-Pérsia, que era aquele leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e também a parte de bronze, que era os quadris da estátua. Lembra disso? E depois dele, a Grécia foi vencida por quem? Você se lembra? Roma venceu. Roma venceu a Grécia e tomou o poder, que são as pernas de ferro. Queridos, o próximo reino, na sequência, sem dúvida alguma, é Roma, Roma dos Césares. Mas quem é o chifre pequeno? Lembra-se que nós comentamos que a palavra de Deus, ela dá condições para a gente ir ampliando as coisas? Por enquanto, nós vamos ficar aqui no próximo estudo, vamos entender o que Deus queria dizer com cada uma destas coisas, porque a visão não termina aí. Eu queria que você pensasse nesses detalhes. O Senhor Deus, quando nós somos fiéis a uma quantidade de informações, Ele expande e dá mais outras informações, abre ainda mais e mais ainda. Nós precisamos estar em contato com essas verdades. Você e eu precisamos entender todas elas, compreender porque elas fazem parte de todo um cenário que prepara as pessoas para os últimos dias da história da Terra, os dias que nós estamos vivendo. Lembre-se, você foi chamado para viver os últimos dias da história da Terra. Estamos juntos nessa batalha. Por isso que eu quero orar por você agora. Quero pedir a Deus que te abençoe, que te ajude a compreender e entender cada uma dessas verdades. E esteja conosco no próximo estudo. Vamos orar agora? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós rogamos que não nos deixe sozinhos. Queremos entender, queremos compreender, queremos estar com o nosso coração cheio daquilo que o Senhor quer que aprendamos para estes últimos dias. Abençoe esta pessoa em casa, Senhor, e que esteja conosco no próximo estudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.